Nós tivemos um momento muito precioso de louvor, de adoração, da manifestação da presença de Deus no nosso meio, pelo Espírito. E isso é o que fortalece a nossa vida, a presença de Deus. Eu quero convidar a igreja para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nessa manhã, que a palavra possa vir como um bálsamo sobre a tua vida, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo direcionamento de Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã. Bendito é o Senhor, ó Pai, que até aqui nos tem ajudado. Obrigado por esse mês que se finda e pelo mês que se inicia. Grandes são as tuas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida, sobre a tua igreja. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor nos conceda a tua palavra. Que o Senhor coloque em nosso coração os princípios da tua palavra e que nós tenhamos um coração obediente para praticá-los. Eu oro para que o Senhor me capacite, para que eu transmita com graça, com unção do teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. O tema está aqui, uma pequena semente. Eu postei ontem, né? E nós vamos tratar um assunto bem simples, né? Uma pregação bem objetiva. Eu quero que você guarde no seu coração. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Os versículos 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Bem, capítulo 13, né, de Mateus é conhecido como o capítulo das parábolas, né? São ao todo 7 parábolas que Jesus narra e estão aí dentro desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele começa com a parábola do semeador, muito conhecida, a parábola do semeador. A segunda parábola do joio e do trigo. A terceira parábola é essa que nós lemos, do grão de mostarda. Depois ele tem a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola escondida, a parábola da rede lançada ao mar. São 7 parábolas e todas elas estão ligadas a um tema, que é o reino dos céus. Quase todas elas começam e citam essa frase: o reino dos céus é semelhante. E o que são parábolas, amados? É importante a gente entender. A parábola é uma história simples, citando coisas naturais, fáceis de compreender, mas que elas têm um fundo espiritual. Cada parábola do Senhor Jesus, por mais simples que ela fosse, né, falando de coisas naturais, conhecidas de todos, elas tinham uma profundidade no reino espiritual. Ela sempre fala de um princípio espiritual de Deus que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então a gente poderia até dizer que as parábolas são verdades espirituais explicadas através de coisas naturais, né? Verdades espirituais explicadas através das coisas naturais. E interessante a gente notar o porquê Jesus repete várias vezes parábolas diferentes, todas se referindo ao reino dos céus, né? Lá em Mateus 3, versículo 2, quando João Batista começa a sua pregação, ele começa dizendo assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós precisamos entender o que é esse reino dos céus, ou o reino de Deus, né?
Reino fala de governo, de senhorio, de domínio, né, de controle. Reino relaciona-se a um governo, a se estabelecer um domínio, um controle. E João Batista ele vem dizendo, pregando e dizendo para o povo: olha, o reino dos céus, o governo dos céus está próximo, arrependei-vos. E por que João estava dizendo isso? Porque estava muito perto do Senhor Jesus Cristo iniciar o seu ministério terreno. Ele é o anunciador do reino dos céus. Então a vinda de Jesus Cristo, ela inaugura o início do reino dos céus, do reino de Deus. Isso é importante a gente entender, né? Quando o Senhor Jesus está lá em Mateus 6, versículo 10, quando ele está ensinando os discípulos a orarem ali ainda dentro do Sermão do Monte, ele diz assim, Mateus 6, 10, venha o teu reino. Ele estava em oração, se dirigindo ao Pai, ensinando para que nós orássemos: venha o teu reino. O reino do Senhor Jesus veio e continua vindo. Como assim? Quando que o reino do Senhor Jesus iniciou na minha vida, por exemplo, ou na vida de cada um de vocês? Quando nós nos convertemos a Cristo. Ele inaugurou o reino no ministério, na vinda de Jesus Cristo. A inauguração do reino é a religação do homem com Deus através do sacrifício de Cristo, da morte vicária de Cristo. Então todo aquele que crê, recebe a Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento começa o reino em nós. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Lucas 17, do 20 ao 21, o reino de Deus não é visível, ele está dentro de vós. Quando que Cristo começou a reinar na minha vida? Quando eu criei e recebi Ele como Senhor e Salvador. Quem reinava antes da minha vida? Eu mesmo. Ou, pior ainda, o inimigo pode reinar na vida de alguém, né? Note que lá em Mateus 4, 8, né, se você quiser acompanhar, aqui a gente tem uma diferenciação entre o reino dos céus e o reino do mundo. Jesus estava sendo provado no deserto, passando pela tentação, tentado diretamente por Satanás, tentado quanto à sua natureza humana, porque a natureza divina não pode ser tentada, mas quanto à natureza humana, quanto à sua humanidade, Satanás estava investindo, tentando Cristo, sabendo Cristo de tudo que já iria passar pela frente. E ali no 4:8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Então há um reino do mundo e há um reino dos céus. O reino do mundo, ele está sob influência direta de Satanás. Os governos do mundo. Por isso que Satanás ofereceu para Cristo: olha, você quer governar sobre o mundo? Está aqui, está sob o meu domínio. O homem entregou quando caiu em pecado. Quando o primeiro casal cai em pecado, o domínio, aquilo que era para o homem ter o absoluto controle, cultivar e guardar, com o pecado passou a ter a influência direta de Satanás. Por isso que a gente não acha, dificilmente a gente vai encontrar, em todas as eras, em todos os tempos, algum governo que seja temente e obediente a Deus. Pode pegar em todos os governos das nações que nós conhecemos hoje. A grande maioria, se não a totalidade, eles estão debaixo de influência maligna. Então esse é o reino do mundo. É o reino que nós vivemos, que se vivia na época que Cristo veio. Por isso que João está anunciando um novo reino, o reino dos céus. Por isso que Jesus vem falando do reino dos céus e trazendo várias comparações a respeito do reino dos céus. Se a gente virar um pouquinho aí as páginas da Bíblia, Mateus 6, versículo 33, eu sei que vocês sabem de cor e salteado, mas diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Qual que é a orientação que o Senhor Jesus está nos dando? Que nós precisamos focar a nossa vida no reino espiritual. Porque o que acontece é o seguinte, que o reino espiritual, ele rege o natural. Quando nós nos tornamos obedientes ao reino de Deus, ao governo de Deus, a nossa vida no natural, ela é transformada. Tudo é mudado. Quando
se coloca, por exemplo, debaixo do reino do mundo, sob influência de Satanás, nós vemos o que acontece com os homens. A maldade, a violência, tudo isso que a gente tem visto e ouvido constantemente. Uma escalada cada vez maior de degradação moral, de maldade, de violência, de roubo, de corrupção. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão debaixo do reino do mundo, que tem a influência de Satanás. Entendido até aqui? Mas Jesus vem trazer um novo reino, uma nova forma de vida, amados, que é o reino dos céus, que é se colocar debaixo do governo dele, debaixo da autoridade dele, que está revelada na sua palavra. Nós precisamos colocar a nossa vida debaixo da autoridade da palavra de Deus, reino dos céus. E quando nós fazemos isso, Deus é tão misericordioso, que Ele diz assim: quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eles estavam preocupados aqui? Jesus estava falando sobre a ansiedade da vida. Ele fala: olha, vocês estão preocupados com o que comer, estão preocupados com o que vão vestir, estão preocupados com o dia de amanhã. Ele diz: olha, as aves dos céus, elas não se preocupam com o que elas vão comer, porque o vosso Pai Celeste vos dá. Nem Salomão, em todo o auge do seu reinado, se vestiu tão belamente como uma flor do campo. E o dia de amanhã ele vai trazer o seu próprio mal. Então não adianta se preocupar e colocar como alvo da vida as coisas naturais. O alvo da nossa vida é espiritual. E quando nós nos colocamos para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Cristo, as demais coisas, o que nos é necessário, nos é acrescentado. Nada falta àqueles que buscam o reino dos céus em primeiro lugar. Ele não está falando de tornar alguém rico, milionário, abastado. Ele está falando que nada do necessário vai faltar. Deus pode até tornar alguém rico, milionário e abastado, mas é uma responsabilidade muito grande para quem é rico, milionário e abastado, porque o chamado é socorrer os que não têm, e normalmente quem tem muito não faz isso, né? Mas entenda, amados, o foco de Cristo estava em estabelecer o reino dos céus, estabelecer o reino de Cristo dentro de nós, né? Lucas capítulo 17, 20 e 21 que eu citei, vale a pena a gente dar uma lida. Abra comigo nesse texto. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os judeus da época de Jesus, inclusive os discípulos também, os fariseus aqui no caso, que estavam interpelando Jesus, eles estavam interessados no reino de Deus, mas o reino de Deus para eles era o reino do Messias na terra, o milênio que ainda vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Vai se estabelecer um milênio, um governo de Cristo na terra. A Bíblia diz sobre isso. Eles queriam aquilo já. Olha, é preciso que o Messias venha, estabeleça o seu reino, destrone o imperador romano e nós vamos reinar sobre a terra. Eles só estavam enxergando o natural. Eles não estavam tendo uma visão do que era o espiritual. O espiritual é o que Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus começa em nós, na nossa conversão, na nossa rendição ao governo, ao senhorio de Jesus Cristo. E é dentro desse aspecto que nós separamos uma dessas 7 parábolas de Mateus capítulo 13, que é uma das mais curtinhas, né? A parábola do grão de mostarda, né? Muito interessante, né? Uma parábola de 2 versículos, mas olha só, amados, talvez você nunca tenha se aprofundado nesse texto, tenha olhado só de uma maneira mais rasa, mas olha o que ele diz aqui, né? Vamos começar a falar da hortaliça conhecida, mostarda. Quem que já comeu mostarda? Abafada, é bem difícil de encontrar. Não era essa mostarda que nós temos aqui.
A mostarda cultivada na Judéia, no Oriente Médio, também é uma hortaliça, mas é diferente dessa que nós normalmente conhecemos. Algumas hortas têm, né? Que é uma hortaliça de folhas largas, que a gente normalmente pica, faz abafada com uma cebola, um alho torradinho, fica muito bom, né? Com azeite. A mostarda lá da região do Oriente Médio, ela cresce, ela tem folhas menores, ela cresce, e se deixar ela crescer, ela se transforma num arbusto. E se deixar crescer um pouquinho mais, ela chega a virar uma pequena árvore. Então, Jesus estava falando do que eles conheciam, fazia parte daquilo que eles se alimentavam normalmente. Todos eles sabiam o que Jesus estava querendo dizer naquele momento. E ele diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante ao grão da mostarda. Dentre todas as hortaliças conhecidas que eles cultivavam, a mostarda era a que tinha o grão mais pequeno, um pequeno grão. Mas ela era a única que, quando semeada e se deixasse crescer, ela virava uma pequena árvore. Não tão pequena, porque ele diz assim: olha, é possível até que quando ela cresça, uma ave faça ninhos nessa árvore. Então veja só a comparação: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem ou uma mulher. Notem só, nós recebemos um grão para plantar. Todos nós recebemos, talvez não só um, talvez vários grãos, talvez um punhado de grãos para a gente plantar. Aqui há uma responsabilidade, amados. Quando nós recebemos o reino de Deus em nossa vida, o reino dos céus, nós recebemos sementes. E nós somos os responsáveis sobre o que nós vamos fazer com essas sementes. Se nós vamos plantá-la, se a gente vai colocar no lugar escondido, se a gente vai jogar em qualquer canto. Então note a grande responsabilidade que cada um de nós temos. Nós recebemos de Deus uma semente. Uma semente é algo precioso, ainda que ela seja pequena, mas ela guarda dentro de si um grande potencial. Então nós, primeiramente, entendemos, somos esse homem que recebeu a semente. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha uma semente para semear. Era uma semente pequena. Talvez você olhasse para aquela semente e desprezasse a semente. Mas essa semente é pequena. O que eu vou fazer com uma semente pequena? O homem plantou as sementes, tomou e plantou no seu campo. Cada um de nós temos um campo, uma área de atuação. Cada um de nós, a nossa vida representa uma área de influência, onde Deus quer nos usar a favor do seu reino. Cada um de nós, independente da função, independente do tempo que você é convertido, que você nasceu de novo, nós temos um campo, onde nós somos responsáveis por esse campo. E eu não posso cruzar os meus braços. Eu recebi uma semente e eu tenho que plantar essa semente no meu campo, na área de atuação que o Senhor me colocou, me inseriu. Quer um exemplo? Tu e a Rose estão lá na Turquia. É o campo que Deus levou eles. Eles tiveram uma visão, uma direção de Deus. Eles foram plantar sementes lá. Ah, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor. Mas você é um cristão, é um nascido de novo. Você é alguém que recebeu de Deus uma responsabilidade de plantar uma semente. Você é alguém que é responsável pelo ministério da reconciliação. É através da minha vida, da vida de cada um de vocês, que outras vidas podem ser alcançadas. Amém? Então nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos um campo, nós temos a semente, e o campo precisa ser trabalhado. Quem já foi agricultor sabe que você não pode pegar a semente e jogar na terra de qualquer jeito. Você tem que trabalhar o campo. Agora imagina que o campo primeiramente é a sua vida. Eu falei, o campo é a área de atuação da nossa vida. A gente precisa limpar o campo. A gente precisa tirar os espinhos, os matos, as pedras, as coisas que vão atrapalhar daquela semente fluir, brotar e dar frutos. A primeira parábola de Mateus 13 é do semeador, amados. Deus está falando de sementes, né?
Semente é vida. Então nós somos responsáveis por gerar vidas, seja dentro da igreja, na edificação da palavra, nos servir aqui dentro, mas principalmente trazer vidas novas, convidar pessoas, falar do amor de Cristo, dar o testemunho da sua conversão, do que Ele vem fazendo na nossa vida dia a dia. Todos os dias Deus é misericordioso e faz coisas grandes na nossa vida, que começaram com uma pequena semente. Então veja bem, nós temos essa semente. A semente que ele cita aqui era uma semente pequena, a menor semente das hortaliças, era a semente de um grão de mostarda. Talvez alguém despreze a semente que recebeu de Deus. Essa semente, só me deu isso para eu fazer. Eu sou mais importante que isso. Eu quero uma semente de abacate, eu quero uma semente grande para lançar, para semear. Seja fiel na semente que o Senhor te deu, por menor que ela seja. A gente pode lembrar aqui de duas passagens interessantes. A primeira é quando Elias está lá no monte e começa a orar para Deus mandar chuva. Ele se prostra. Elias tinha um campo para trabalhar e tinha semente. Ele semeou debaixo de um momento de intercessão. E ele manda o seu moço 7 vezes olhar para ver se ia vir chuva. E nada. Na 7ª vez o moço vem lá com uma notícia: olha, tem uma nuvenzinha pequenininha, tamanho da mão de um homem. Deus pega coisas pequenas e faz delas coisas grandiosas. Aquela nuvenzinha se tornou uma grande chuva, uma tempestade enorme. Que é um outro exemplo quando Deus fala sobre começar com coisas pequenas e humildes. O templo de Salomão havia sido destruído, arrasado pelos babilônios. Não sobrou nada. Aí chega um momento, quando termina o cativeiro da Babilônia, quando está terminando, Deus começa a mandar uma parte da população que estava na Babilônia voltar para Jerusalém, para reedificar o templo. A gente vai ver isso lá em Esdras, nós vamos ver isso em Ageu, né? Os profetas falam sobre Zacarias, né? Neemias. Então começam aí levas de judeus com seus líderes para Jerusalém, e eles chegam lá, estava tudo destruído, e os primeiros que começam a limpar o terreno para reconstruir o templo, eles fazem os alicerces. Mas ali, veja só, 70 anos, tinha muita gente viva ainda, que tinha visto o primeiro templo. E a gente vai ver, por exemplo, Esdras 3, versículo 12, ele narra assim, que muitos, quando estavam lançando os alicerces, estavam felizes e comemorando e celebrando, enquanto outros, os mais velhos, que conheciam o templo grande de Salomão, eles comparam: mas esses alicerces não chegam nem nos pés do que Salomão fez, do templo que a gente tinha. Então uns começam a se alegrar, outros começam a chorar, a se lamentar. E aí depois a gente vê uma palavra tremenda lá em Zacarias 4, versículo 10, que é o mesmo período de tempo. Em Zacarias ele diz assim profeticamente: não desprezem os humildes começos, não desprezem as coisas que começaram pequenas. Muitas vezes é assim que vai começar. Algo começa pequeno, começa a fermentar ali no coração, uma sementinha, você lança, você começa algo. E aqui, amados, não se referindo apenas a questões de nível espiritual, porque a nossa vida natural, como eu disse, ela recebe a influência do espiritual. Você pode trazer isso para um aspecto profissional, para a tua carreira. Você recebeu o reino de Deus, você é um servo de Deus nessa terra. Então essa capacitação que vem do Espírito, ela vai te abençoar, inclusive nas questões naturais. Por exemplo, de começar um negócio pequeno, humilde, e com a direção, o discernimento, a sabedoria que vem do alto, você consegue desenvolver. Quantas grandes empresas que começaram no fundo de um quintal? Quantos grandes empresários começaram do nada? Estou dando um exemplo bem básico, porque Deus pode fazer coisas grandiosas a partir de coisas pequenas.
eu me lembro com muita gratidão a Deus, né? Eu já tinha tido uma confirmação do chamado pastoral. Eu ainda não estava nem me dirigindo ainda para um seminário, estava procurando. E na época o presbítero Henrique tinha um açougue em Sumaré e ele fazia culto no açougue uma vez por semana, no fundo do açougue. Quem chegou aí lá? Vanderlei, Davi, tem uma boa galera que conheceu, né? Era um lugar muito simples, né? Muito simples. Eles lavavam no final do expediente, acabava, acho que fechava às 6 horas da tarde, ficava ali com alguns funcionários, lavavam, limpavam, ajeitavam, colocavam as cadeiras, alguma coisa. Aquilo foi crescendo. Poderia ter virado uma grande igreja, mas foi plantado através de vidas e pessoas em outros lugares ali. Mas eu me lembro que uma vez eu fui chamado para pregar lá. E eu me preparei, fiz a pregação, e eu nunca tinha ido lá para ver como é que era. E eu cheguei naquele ambiente. Falei, Deus, aqui vai virar uma igreja. Mas valeu a pena. Os humildes começos, a gente não sabe o que Deus vai fazer lá para frente. A nossa geração hoje desfruta dessa igreja, desse patrimônio, dos benefícios que Deus colocou aqui. Eu não sei o que a geração futura vai ter. Se vai multiplicar, dobrar, triplicar. Glória a Deus, Ele faz. Mas se começou do nada também. Deus mandou as sementes, mandou as pessoas, mandou quase tudo pronto. Mas se a gente não trabalhasse, se a gente não fizesse a nossa parte, não eu sozinho, todo o conselho, todo o grupo, todas as famílias que vieram, não tinha se tornado a Igreja Manaim que a gente conhece hoje. Quantas vidas passaram e foram edificadas através dessa igreja? Quantas almas estão sendo alcançadas num lugar que a gente nem conhece, através dos nossos missionários? Uma vez eu estava conversando com o Du, na penúltima vez que ele veio, e eu estava me lamentando com ele. Eu falei, Du, a gente está aqui tanto tempo batalhando, semeando, a gente não consegue passar, nós não chegamos ainda a 200 membros no hall. Ele falou, pastor, o senhor não sabe quantas vidas estão lá no hall de Deus. A gente está olhando o livro de membros aqui, a ficha de membros aqui, mas Deus tem uma ficha imensa. Quantas vidas já foram alcançadas através da vida de cada um de vocês? Não importa se elas estão aqui ou não, mas se elas fazem parte do reino, foram sementes que Deus usou as suas vidas para que elas fizessem parte do reino. E é assim que o reino cresce. Quando ele fala do fermento, nesse mesmo capítulo 13, ele diz, olha, uma pequena porção de fermento leveda muita massa. Não importa, amados, quem vai colher é Deus. Ele faz a colheita. Nós fazemos a nossa parte hoje. E Deus tem um projeto, um propósito para cada porta, para cada igreja. Eu estava vendo um podcast com o Tassos Licurgo, né? Se você não conhece, vale a pena você acompanhar. Um grande professor, teólogo brasileiro, pastor, homem inteligentíssimo. E ele estava sendo questionado de uma maneira até com zombaria por um outro rapaz, um outro homem ali no podcast, e ele fala assim, mas essas igrejas pequenininhas, você vai lá, a pessoa não sabe nem ler direito, é meio semi-analfabeto, e vai lá pregar, como que pode isso? Estava falando em tom de crítica, e o Tassos dá uma resposta para ele, que foi uma espada cortante. Ele fala, olha, por causa dessas pequenas igrejas espalhadas em toda a nação, que o islamismo não entrou aqui no Brasil e não dominou como dominou na Europa e em outros lugares, porque são essas pequenas igrejas que estão segurando o povo na fidelidade da palavra. E mais, né? A igreja de Cristo é o único lugar onde o doutor senta e o homem simples prega, porque a sabedoria vem do Espírito Santo. Deus pode pegar a simplicidade de uma pessoa, independente do nível de estudo dela, e plantar no coração dela a palavra de sabedoria que procede dele. Então, amados, se você tem achado a sua semente pequena, não despreze, porque Deus pode fazer algo muito grande através da nossa vida, da sua semente, em nome de Jesus. Eu tenho crido nisso, né? Há um grande potencial, né? Deus, Ele é especialista em transformar vidas, em transformar situações, em restaurar aquilo que aos nossos olhos está perdido, está quebrado, não tem mais jeito.
Deus pode fazer todas as coisas, e faz de maneira nova e melhor do que era. Então fica uma pergunta para nós, né? Você está disposto a lançar a sua semente, a cuidar do teu campo, a plantá-la com zelo, com amor, com dedicação, talvez até com choro, e ver ela crescer? Amém? Esse é o nosso chamado, a responsabilidade. Muitos querem crescer, mas não buscam se preparar para as coisas. Há muitos que querem crescer, querem as coisas, mas cruzam os braços, não fazem nada, e aí fica patinando. Nós precisamos ter o objetivo, o conhecimento de onde é o nosso campo, do que eu posso fazer dentro do reino de Deus. Por isso que ele diz: o reino dos céus começou com Cristo, permanece hoje, continua crescendo. Quantos anos a igreja de Jesus tem prevalecido? Prevaleceu na perseguição do Império Romano, prevaleceu na Idade Média, que foi um período terrível, onde as Bíblias foram confiscadas, onde a palavra que vinha do clero era em latim e ninguém entendia nada, onde o povo era manipulado, dominado, controlado. A igreja tem persistido em meio às grandes batalhas, às grandes guerras mundiais, às grandes perseguições, e a igreja vai resistir até a volta de Cristo. Amém? Independente do que vire o mundo, porque quem deu a semente sabe o que tem dentro dela. Quem tem distribuído a semente sabe o poder que tem essa semente, amados. E nós precisamos colocar a nossa vida, nós precisamos crer no Deus que nos chamou e que nos capacita. Quem tem promessa não olha para a incapacidade. Se nós olharmos para as nossas limitações, nós nunca vamos fazer nada. Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, ai de mim, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Desenho antigo, né? Ai de mim, não sou nada, né? Olha para a semente que Deus te deu, tua vida é preciosa. Há pessoas que dependem da nossa vida para ter um encontro com Cristo. Ontem a gente esteve lá na praça, olhando o trabalho das crianças. É impressionante como nós adultos temos dificuldade de fazer algo, de chegar numa pessoa estranha, oferecer uma garrafa de água e um cartãozinho, alguma mensagem de Cristo. E eles estavam disputando quem corria, quem levava mais. Eu fico olhando e fico impressionado, né? A gente estava ali, né, Douglas, o João, a gente estava ali olhando, Vanessa contando a história, as crianças voltaram, algumas mães ficaram ali ouvindo também, né? Eu até fiquei pensando assim, nossa, mas a história que a Vanessa está contando, uma parte ela é fácil para a criança, mas a outra, você falar da mulher samaritana, que tinha vários maridos, eu falei, vai que alguém pergunta para a Vanessa quantos maridos pode ter. Criança faz umas perguntas doidas, né? Mas tinham adultos ali ouvindo, e a gente não sabe o que aquela semente vai fazer no coração de quem ouviu. Então, amados, tudo que a gente faz tem valor diante de Deus. Ele diz: nem um copo de água dado a um desses pequeninos vai ser esquecido. Isso é uma motivação para que a gente continue fazendo, para que a gente faça mais, para que a gente continue plantando, semeando, indo à frente, né? Para a gente terminar, como é rica a palavra de Deus. Nós ficamos só em 2 versículos, né? Se a gente fizesse aqui um apanhado das 7 parábolas, dariam 7 pregações. Como é rica a palavra de Deus, como ela tem que ser propagada, divulgada. A gente tem as pregações da Igreja Salvas lá no YouTube. Divulga, entra, compartilha no seu WhatsApp com pessoas conhecidas, o seu trabalho. Uma palavra pode salvar uma vida. O reino pode começar no coração de muitas pessoas através de ouvir uma pregação, uma palavra. Está lá, tão fácil de compartilhar, de pegar, lançar, compartilhar. Passa para outros, passa para pessoas que você está evangelizando, joga no ambiente de trabalho. Eu tenho feito isso, amados, né? Eu tenho feito, pego as pregações, às vezes eu mando pontualmente para pessoas que não são da nossa igreja. A gente posta no grupo da igreja, mas pessoas que a gente tem contato, e começa a falar de Jesus para elas, né? Eu tenho discipulado 2 semanas seguidas um moço que esteve no nosso encontro de homens.
está recebendo a palavra, está recebendo a semente. Levei ele a fazer oração da fé. Ele veio com outro problema. Eu estou entrando para resolver o seu problema. Primeiro tem que nascer de novo. Ele não vai conseguir restaurar um casamento se primeiro você não se tornar um filho de Cristo, um servo de Deus. Como você vai querer fazer algo? Na razão humana não funciona. Primeiro tem que nascer de novo para as coisas acontecerem. Então é a nossa parte. Lance as sementes, semeie. Não importa se ela é pequenina, a gente não sabe o tamanho que Deus vai fazer. Olha que comparação interessante que tem nessa parábola. A árvore cresceu, chegou ao ponto de uma ave fazer o seu ninho. O que isso aponta para nós? Vidas. A ave faz o ninho, coloca o ovinho, choca, nasce o filhote. Está falando que uma semente pode se tornar um lugar, né, uma incubadora de vidas. Nós precisamos ser isso. Nós precisamos nos enxergar como geradores de vida. Então, tão simples, né? A gente olha a parábola assim, tão simples, e fala, meu Deus, que profundo isso, né? A semente que eu podia ter desprezado, pequenininha, joguei, nasceu, virou, olha, está gerando vida. É isso que Deus quer de nós, amados. Que a gente seja geradores de vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. A nossa oração sempre em cima da palavra que a gente acabou de pregar. Quando você, por exemplo, faz um convite simples para alguém vir, vai ter uma conferência na nossa igreja, vamos participar. Semeie na vida dessa pessoa. Você não precisa pagar não, eu vou fazer a sua inscrição. O que é R$40? Eu pedi um lanche anteontem, um lanche, ficou R$57. Ainda bem que eu divido com a Madalena, não como sozinho. Gente, a gente se esquece dessas pequenas generosidades. Vem, vamos participar lá. Precisa pagar? Não, vou fazer sua inscrição. O que é R$40? Lança a sua semente. Há um versículo de Provérbios que ele fala assim, lança teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias você vai ver, né? O pão ele boia sobre as águas, né? Os peixes se alimentam, gera vida. Esse pode ser um dos sentidos. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e peça ao Espírito Santo para te usar, para te mostrar o campo, para você enxergar as sementes que estão nas suas mãos. Ele não vai mandar anjos semear, Ele quer usar a nossa vida. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, como é preciosa a palavra do Senhor. Ela é uma semente que caiu aqui nas nossas vidas nessa manhã. O que é que nós vamos fazer, Senhor, com a tua palavra, que nós temos aprendido dela há tantos anos? Será que nós também estamos sendo semeadores? Nós estamos preparando o campo? Ajuda-nos, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos a ousadia, a intrepidez, para que nós sejamos geradores de vida, lançando a semente da tua palavra em campos que ainda não foram semeados, ou até mesmo em campos que já foram semeados, que nós sejamos usados pelo Senhor para revolver essa terra na vida desse irmão, dessa irmã que desanimou, que afastou, que saiu do teu caminho. Que eu possa ser o cultivador ali para preparar novamente, para jogar outra vez a semente. A palavra diz que é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor que vai colher. Por isso, usa a minha vida, Senhor, usa a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs que estão aqui, usa a nossa família, usa as nossas crianças, nossos jovens.
prepararmos esse campo. O Senhor Jesus disse: os campos estão prontos, mas faltam os trabalhadores. Envia, Senhor, trabalhadores para a tua seara. Traz crescimento, faz germinar sementes de vida, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, nos capacita, nos leva a entender o quão preciosa é a semente, o quão preciosas são as sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Usa-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.